Quando se trata da vida na Terra e da história humana, cientistas e historiadores têm algumas das respostas, mas nem todas. Eles são excelentes em seus trabalhos e podem chegar a grandes conclusões com base em pistas e evidências mínimas, mas às vezes encontram algo que os deixa totalmente perplexos. É disso que trata o vídeo de hoje. Esses são os lugares estranhos e maravilhosos em todo o mundo que são incríveis de se ver, mas impossíveis de entender, mesmo para os cientistas. Por que ter apenas uma árvore quando se pode ter duas? Essa parece ser a teoria em Casorso, Itália, onde há uma visão notável em um campo duas árvores em uma, e elas são de espécies de árvores completamente diferentes. A árvore de baixo é uma amoreira, mas tem uma cerejeira crescendo em cima dela. É uma espécie de duplex híbrido que raramente ocorre na natureza. Embora árvores menores ocasionalmente cresçam sobre árvores maiores, é muito incomum ver duas árvores totalmente crescidas, coabitando e prosperando assim. Geralmente, uma das árvores estaria em boa saúde às custas da outra, e normalmente a árvore no topo sofreria. No entanto, as belas flores brancas na cerejeira demonstram que esse não é o caso aqui. Sem surpresa, essa árvore estranha se tornou uma atração turística na região, embora tenha sido cercada para sua própria proteção, para evitar que as pessoas se aproximem demais. O segundo mistério envolve as origens do Eidentor, na Áustria. Acredita-se que tenha sido construído durante o reinado do imperador romano Constantino II, que governou entre os anos de 351 e 361. Mas isso é pouco mais do que um palpite. Os antigos romanos às vezes construíam estruturas como esta para marcar o local de vitórias militares significativas, o que faria algum sentido, pois a antiga cidade de Carnuntum já existia neste local e abrigava cerca de 50 mil pessoas, cercadas por uma fortaleza murada. O assentamento já não existe, mas o único arco remanescente deste edifício permanece. Durante vários séculos, foi mal interpretado como a entrada da cidade antiga, devido ao pouco conhecimento sobre sua verdadeira história. Muitos mitos e lendas cresceram em torno do Eidentor, tornando-se um ponto de encontro popular para os pagãos, que se referem a ele como a Porta do Céu, por razões desconhecidas. Se realmente fosse um tetrapilão romano, provavelmente teria uma estátua de um imperador ou de um deus em seu centro. A ilha de aparência estranha, localizada no lago Turkana, no Quênia, tem um nome que diz muito sobre como os quenianos se sentem em relação a ela, sem retorno. Essa ilha é envolta em mitos e lendas que dissuadem os visitantes de se aproximarem muito. Histórias de bases alienígenas e abduções circulam, enquanto uma enorme cratera em seu centro é rumorada por atingir intrusos com raios. Fotos tiradas de aviões mostram cabanas com aparência antiga, mas poucos se atreveram a inspecionar o local em primeira mão. Em Amman, na Jordânia, entre as ruínas de templos e palácios, encontramos os restos de uma gigantesca mão humana feita de pedra, a mão de Hércules. Mesmo em seu estado quebrado com 3 dedos, ainda é uma coisa estranhamente intimidante de se ver. Essa mão fazia parte do Templo de Hércules, construído durante o século II, durante a ocupação romana da cidadela de Amman. Curiosamente, o templo nunca foi concluído, e a presença de um cotovelo feito de mármore sugere que havia planos para construir uma colossal estátua de Hércules aqui, que provavelmente teria sido a maior estátua do mundo naquela época. A região é conhecida por terremotos, então é possível que os romanos tenham desistido da ideia de construir qualquer coisa aqui depois de passar por um terremoto indesejado. Guias turísticos gostam de apontar, de forma bem humorada, que as unhas e cutículas da mão parecem bem aparadas e bem cuidadas, fazendo piadas sobre Hércules desfrutando de manicures regulares. Obrigada por assistir, deixe seu like e se inscreve que trarei a parte 2.